Então, a gente vai começar com um arquivo novo. Vou lá, vou abrir o FormZ. Tá? Quando chegar nessa janela, você vai selecionar New Project. Abriu. Você tem no seu computador? Tem já? Você tem o FormZ no seu computador? Tá, beleza. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos construir uma divisória. Uma divisória um pouco diferente de uma divisória tradicional. Uma divisória com algumas características orgânicas. Ok? Que vai usar um algoritmo chamado Voronoi. Deixa eu ver se eu deixei aqui aberto. Sim. Isso aqui é Voronoi, tá? Esses exemplos que você está vendo. Principalmente esse, tá? Esse aqui já é um pouco mais elaborado. A gente vai chegar em alguma coisa parecida com isso. Ou esse daqui, ó. Tá? Qual é o princípio do Voronoi? Voronoi, eu faço uma distribuição aleatória de pontos. E depois, em função da posição de cada par de ponto, eu construo células que, de certa forma, lembram células de um organismo vivo. Ok? Beleza? Então, vamos lá. A gente vai começar por construir uma espécie de painel lá no FormZ, tá? E antes de começar, propriamente dito, a gente vai vir aqui, como a gente tem feito em todas as aulas, Workspace, Reset Workspace, ok, para que a interface retorne ao seu estado original. Ok? Feito isso, no meu caso aqui, eu vou expandir essa palheta para que quem está mais no fundo da sala possa enxergar melhor, pelo menos, essa parte daqui. Ok? Aí eu vou me aproximar da origem do sistema cartesiano, mais ou menos assim, tá? E eu vou também ativar a vinculação à grelha. Como que eu faço isso? Aqui embaixo, ó, onde eu tenho Grid Snap, clica nele, uma vez só, ele vai ficar escuro, né? Aqui do lado, onde eu tenho 0,50, eu vou mudar a modulação desse grid, dessa grelha, para quanto? Para 0,25, ok? E eu confirmo isso clicando em qualquer outro campo, né? Por exemplo, esse da direita aqui, tá? Até aí tudo bem? Tá, agora eu vou nessa barra aqui que a gente chama de Draw, desenho. Se quiser pode até destacar ela, se quiser, né? Tá? E nós vamos selecionar Line. Primeiro comando, Line. E o que eu vou fazer com esse Line? Bom, eu quero construir um retângulo na vertical. Então, se eu usar o Line e pedir aqui 3D Extrusion, eu vou estar construindo um plano na vertical, não é mesmo? Vou colocar a minha origem do sistema mais ou menos assim, ó, para enxergar melhor. Vou clicar aqui e eu vou caminhar nessa direção aqui, ó, até que esse valor que está indicado aqui seja de 1,75, tá? Quando for, eu vou simplesmente clicar e vou subir, tá? Vou subir quanto? Vou subir um valor que chegue até ao piso superior, não é? Ao piso acima, descontada a espessura da laje. Se eu tenho lá de piso a piso 3,20, 3,20 menos 15, que é a espessura da laje, é 3,05, não é mesmo? Tô certo ou tô errado? Então eu vou digitar aqui, ó, 3,05.
5. Ele já entra lá naquele campo que estava selecionado antes. 305. Vou pressionar a tecla Enter. E aí eu tenho lá aquele, digamos, painel. Ok? Ele me mostra aqui qual é a altura. Certo? Vou pressionar a tecla ESC para sair do modo de pós-edição. Vou fechar essa barrinha daqui. Ok? E aí o passo seguinte é eu de alguma forma construir uma dispersão de pontos que a gente viu aqui, ó, né? Primeiro eu tenho que dispersar ou criar uma dispersão de pontos, uma dispersão aleatória, ok? Vou minimizar. E como é que eu faço isso no Formz? Eu tenho um conjunto de comandos que começa onde eu tenho essa escadinha aqui, ó, que é Specialties. Destaca essa barrinha, fica mais fácil, tá? Vou destacar e colocar aqui, ó. Ok? Até aí tudo bem? Alguém ficou para trás? Por quê? Não conseguiu construir o painel na vertical? O quê? Qual a altura? 3 metros e 5, 3,05. Tá bom, obrigada. Na realidade, lá na primeira aula, o valor ficou incorreto. Eu me esqueci que o pé direito é de 3,20 e não de 3, tá? Então aqui está correto. Beleza? Tá, então eu tenho esse painel e agora eu preciso gerar uma distribuição aleatória de pontos. Tá? Então eu vou selecionar o comando que eu encontro aqui em Specialties. Antes de chegar no Voronoi, eu vou primeiro gerar a distribuição de pontos, que é esse P-Skater. Algumas pessoas falam Scatter, mas Skater é o inclusive que vocês vão encontrar lá no site do Formz. Tá, P-Skater. E aí aqui na janela do Options, eu vou me certificar de que o número máximo de cópias é 40. Ok? O número máximo de cópias é 40. Certo? O restante eu tenho esticado, mas os valores seguintes são todos zero. E eu vou clicar nesse painel. Tá? E ele me gera lá uma certa distribuição aleatória desses pontos. Ok? Se eu achar que a distribuição não está boa, eu posso clicar no Reskater. Ok? Cliquei uma vez só. Vamos supor que no meu caso aqui, tá bom. O que seria uma distribuição boa? Uma que não tivesse muitos espaços vazios. Tá? Mas qualquer que seja a distribuição, ele vai conseguir gerar o Voronoi. Tá? Vamos supor que eu estivesse feliz, então eu vou pressionar a tecla ESC. Beleza? Quem ficou para trás? Conta para mim. Tá, se tiver feito isso, você vai voltar lá no comando seta, o pick, é o comando de seleção, ok? Você vai se certificar de que a condição default aqui no nível topológico é esse daqui, que é o auto pick, que ele tende a selecionar o objeto como um todo. Vamos deixar assim. E eu vou traçar uma janela que envolva todos os objetos, os pontos e o painel, o retângulo. Tá? Selecionei, eu pré-selecionei para executar um comando. Volto lá nessa barrinha
Certo. Aí eu posso pegar pra colocar os computadores aqui na gente não. Certo. Tá. Certo. Ela pode me mandar foto porque meus computadores matam sem. Se eu não consigo ter aula. Quer dizer, eu Não, consigo eu sei. do meu computador, mas os computadores matam sem licença. Não sei porquê. É com Ah, é. a Cintia agora. O pessoal do técnico administrativo não fez serviço, né? Aí ela queria saber se essa foto Pode, seria lá. certo. Ela pode me mandar e eu. Pode, Tá. pode. Vou pegar. Não tem limite Tá. de E aí número de tem o licença. código pra 27 e 28 aí. É o mesmo. É o mesmo, tá? É. Tá? Nada. Então, eu pré-selecionei com o PIC. Agora eu vou lá no... Pessoal, barulho aí. Eu vou lá no Specialties e vou selecionar Voronoi. E eu vou simplesmente clicar na tela, no espaço vazio. Tá? Conseguiu? Como não? Quem não conseguiu? Você pré-selecionou? Mas você fez exatamente o que Não. Envolvendo tudo. Porque no ArchiCAD é diferente do FormZ. Tá? O processo de seleção. No FormZ você tem que envolver os objetos. Somente os objetos inteiramente dentro da área de seleção vão ser selecionados. Tá? Então aqui, olha só. Eu vou desselecionar. Eu voltei lá no PIC. Eu tracei uma janela que envolvesse todos os objetos completamente. Soltei o mouse. E agora eu fui lá no Voronoi. Né? Com esses elementos selecionados, eu cliquei na área de trabalho, no espaço vazio, para confirmar a aplicação do comando nesses elementos. E aí eu tenho Voronoi. Conseguiu? Deu? Tá. Se você chegou até aqui, então você vai pressionar a tecla ESC de Escape, tá? ESC. Beleza? Tá. Qual é o próximo passo aqui, ó? Por enquanto eu só tenho linhas, mas para eu fazer uma divisória, eu preciso de elementos, vou precisar de elementos sólidos. Eu não vou precisar de apenas um aramezinho aqui. Não, eu vou espessar isso de alguma maneira. Como é que eu faço isso? Eu vou lá de novo no PIC e vou pressionar e vou selecionar os objetos de uma maneira um pouco diferente. Ok? Vou lá de novo no comando PIC e vou mudar o nível topológico agora, aqui, ó, do AutoPIC para face, para selecionar faces individuais, tá? É diferente de selecionar o todo aqui. Se você tiver aqui, você vai perceber que isso aqui ainda é um único objeto, ok? Mas eu quero selecionar as faces individualmente para aplicar um comando sobre cada uma dessas faces, tá? Ao mesmo tempo. Então vem aqui, vou mudar de AutoPIC para face. Vou de novo traçar a janela, ok? Vou fechar essa barra que continha o Voronoi. E aqui, onde eu tenho Reshape, posso até destacar, ó, Reshape. Eu vou selecionar Offset Outline. O que esse Offset Outline faz? Dentro de cada uma dessas faces, ele vai criar uma outra face cuja borda é paralela, em offset, paralela à borda maior. Tá? Então, vou selecionar Offset Outline. E aqui onde eu tenho a distância dessa segunda borda, eu vou especificar 2,5 centímetros ou 0,025, tá? Vou clicar em distância, insert, distância 0,025. Quando eu tiver feito isso, eu vou clicar na área de trabalho, ok? Beleza? Conseguiu? Conseguirei? Tá, então vamos lá. Olha só, eu vou agora
criar vazios. Eu vou apagar os vazios interiores. Ok? Como é que eu faço isso? Isso é um pouco mais trabalhoso, mas levando em consideração que a gente não tem tantas células assim, está até relativamente fácil. Eu volto no PIC, ok? Deixo lá o nível topológico face, vou pressionar e segurar a tecla Shift e vou selecionar as partes interiores. Todas elas. O miolo. Só o miolo. Tá? Tomando cuidado para não selecionar o exterior. Tá? Cada um deles. Pronto, eu selecionei todos. E só os interiores. Tá? Agora eu vou pressionar a tecla Delete. Ok? Pronto. Eu deletei o interior, o miolo de cada célula, apenas com a tecla Delete. Ok? Tá. Agora, veja bem. Vamos supor que eu quisesse eliminar essa linhazinha que está aqui no meio. Ó. Como é que eu faria isso? Tá, eu vou voltar o meu nível topológico para o automático e vou usar um outro comando. Vou fechar essa barrinha. Vocês estão comigo? Quem não está comigo? Levanta a mão. O que foi? Eu cliquei fora sem querer. Tá. Olha só. Tá, vamos em frente, olha só. Como é que eu removo essa linha intermediária? E deixo uma única face. Tá? Como? Bom, eu vou vir aqui nesse grupo, ó, onde tem meshes. Tá? Aqui no mesh. Mesh significa malhas. Não é com X, é com CH, tá, pessoal? E eu vou selecionar Unmesh. O que o Unmesh faz? Ele, toda vez que eu tiver duas faces adjacentes e que estão exatamente no mesmo plano, ele vai eliminar a divisão entre elas. Tá? Então, como tudo está aqui no mesmo plano, quando eu clicar aqui, ó. Opa, só que eu esqueci, né? Estou no comando errado, desculpa. Selecionando então aqui, ó, Unmesh, vou clicar nesse e ele removeu a linhazinha do meio. Ok? A outra é atrás. Tá, olha só. Agora eu vou dar uma espessura para esse elemento, né? Porque ele é apenas um elemento de espessura 0. Tá? Como é que eu faço isso? Tem várias maneiras. Um caminho eu vim aqui, ó, onde eu tinha o Reshape. Vou selecionar o Reshape, tá? Aqui, ó. Tá vendo? E eu vou clicar nesse objeto e vou caminhar naquela direção. Tá? Tá? Só que aqui ele está andando de 25 em 25 centímetros. Vamos supor que eu queira menos. Tá vendo lá em cima? Tá distance 0,25, não é isso? Show? Eu vou digitar 0,1. Eu quero algo mais esbelto. 10 centímetros. E vou pressionar Enter. E aí eu tenho o meu Voronoi. Ok? Se você quiser
salvar como forms-i. Eita, sai daí. Se você quiser salvar como forms-i, se você quiser depois editar, criar de novo, alguma coisa assim, então vai lá. File, Save. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Eu vou dizer Voronoi correto. Vamos fazer o seguinte, num sentido mais arquitetônico, divisória, Voronoi correto. Ok. Está lá na minha área de trabalho. E agora eu vou exportar. Alguém me perguntou antes, poxa, e o que é que eu faço com os pontos? Eu preciso apagar os pontos? Não. Os pontos já estão em Ghost. Quando eu exportar, eles vão ficar para trás, eles não vão juntos. Tá? Não preciso me preocupar mais com os pontos. Ignore os pontos. Tá? Se você quiser ver de uma maneira mais realista, clique aqui em Shaded Full. Ok? Tá, e aí eu vou exportar. Como é que eu exporto? File, exportar 3ds. Ok? Aparece essa janela. Eu vou clicar em salvar. Vai aparecer uma outra janela me perguntando sobre a configuração do arquivo de destino. Se tiver do jeito que está aqui, ó, somente os layers visíveis, visible layers only, fix move shading, corrigir sombreamento suave e texturas, beleza, vai em frente, clica OK, que ele vai salvar para você, tá? Quando você tiver feito isso, pode fechar o forms-i. E aí você vai lá no aprender e vai baixar aquele arquivo se não tiver baixado ainda. Arquivo para tutorial da aula 4. Ok? Eu vou colocar esse arquivo aqui num certo lugar, no meu caso na área de trabalho. E vou abrir. A versão que eu tenho aqui é a versão do 28. Então ele vai perguntar para mim o seguinte. Vai perguntar se eu quero migrar as bibliotecas. Eu vou dizer que sim. Se não fizer isso, eu vou perder muita coisa. Tá? Ele está fazendo isso porque eu estou trazendo um arquivo da 27 para 28. E só vai aparecer em quem estiver usando 28. Tá? Se a versão que você está usando é 27, ignore isso e vá em frente. Tá? Ele vai estar carregando. Tá, então abriu, né? Antes de inserir o Voronoi, a gente tem que construir uma escada e o segundo pavimento. O pavimento de cima, né? Melhor dizendo, aqui no linguajar do ArchiCAD, o primeiro pavimento. Eu tenho o térreo e o primeiro pavimento. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer... eu vou inserir a escada, tá? Vou selecionar aqui a ferramenta seta para que fique esse como comando corrente e eu vou dar um giro aqui, ó, e me aproximar dessa região e vou deixar assim por enquanto.
tá? E aí, eu vou mudar o meu modo de visualização para pavimento térreo. E também vou me aproximar dessa região onde eu vou colocar uma escada em espiral. Ok? Para criar essa escada, eu vou criar algumas guias temporárias que vão me ajudar a fazer essa configuração, tá? Então, por exemplo, vou pegar uma guia aqui, ó, e vou colocar faceando aqui os pilares. Oi? Da onde que o quê? Eu tirei daqui, ó. Achou? Não? Pede ajuda. A Sofia do seu lado aí, ó. Pois é. A outra, veja bem, eu vou me certificar de que aqui em guias eu tenho a opção meio selecionada, lá nos snaps. Ok? E aí eu vou pegar uma guia das laterais aqui, ó. E vou colocar ela quando ela chegar aqui no ponto médio. Assim. Tá? Indicando o centro dessa circunferência. Correto? Não? Por que não? Quem não conseguiu fazer isso? Quem não conseguiu, levanta a mão, fica com o braço levantado até cansar. Vou também criar uma guia circular. Como que eu faço isso? Eu pego uma guia normal e coloco sobre uma seção curva. Veja bem, eu vou me aproximar aqui, ó, que eu vou querer colocar essa guia circular aqui, com o centro aqui, faceando a face interna da argamassa, do acabamento aqui, ó, essa e não essa, tá? Não a de fora, mas essa de dentro. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou levar até lá, ó. Não aqui, não é aqui, é aqui, tá? Então, tem aí, ó, onde que eu vou inserir essa escada. São linhas auxiliares, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou, antes de selecionar o comando de escada, eu vou dizer que tipo de corrimão ou guarda-corpo eu quero, tá? E isso, eu faço isso com o comando guarda-corpo, tá? O que eu especificar no comando guarda-corpo, quando eu usar o comando escada e pedir para criar o guarda-corpo junto, ele vai usar a configuração do comando que está ao lado, que é o guarda-corpo, tá? Então eu vou primeiro em guarda-corpo, vou abrir o menu de favoritos, vou esperar carregar, e eu vou usar corrimão lateral duplo NBR 9050. NBR 9050 é a norma de acessibilidade. É norma, tá? Se você quer fazer aí o seu compliance com a norma de acessibilidade, você tem que usar um desses corrimões que estão aqui. Eu vou dizer que é esse aqui, que é um pouco mais simples do que esse, tá? Vou clicar 2 vezes nele. Isso vai fazer com que passe a valer agora aquele tipo de corrimão quando eu criar ele conjuntamente com a escada. Vou selecionar o comando escada, vou abrir a janela de definições. Abriu aí? Sim ou não? Aqui onde eu tenho a largura 1,20, eu vou reduzir para 1 metro, tá? Beleza?
Logo abaixo eu tenho aqui o número de espelhos. Certo? Eu vou deixar 18. Tá? Eu tenho aqui 3 opções, 18, 19 e 20. Por quê? E só essas. Por quê? Porque essas são as únicas situações em que eu satisfaço as normas que estão aqui, ó. A altura do degrau de no mínimo 16, no máximo 18, e o comprimento do degrau de no mínimo 28, no máximo 32, tá? Eu vou deixar com 18, o que significa aqui um degrau de... Aqui ele está arredondando para 18, na realidade, se a gente tivesse mais uma casa aqui, se eu configurasse com mais uma casa, você ia ver que era 17,8, tá? Então está dentro da norma ainda, ok? Por que eu não aumento o número de degraus e faço ele ficar um pouquinho mais baixo? Porque aí eu vou começar a ter uma volta muito extensa aqui quando eu construir a escada espiral, eu vou ter um pouco mais de dificuldade de alocar espaço de saída, ok? Vou deixar com 18, beleza? E vou clicar em OK. Tá? Vou me certificar, desculpa, antes, vou me certificar de que a linha de base é essa primeira opção aqui, que é a condição default. Se você não mexeu, tá tudo certo. Clica OK. Tá, antes de começar a fazer a escada, o que tu vai fazer? Você vai dizer para o comando escada que você quer criar automaticamente, junto com ela, o guarda-corpo. Como é que eu faço isso? Aqui em método de entrada, eu vou ativar a opção inserir guarda-corpo esquerdo, inserir guarda-corpo direito. Ok? Tá, agora eu vou começar a traçar a minha escada. A minha escada, o primeiro degrau vai estar nessa direção, e ela vai caminhar nessa direção e terminar mais ou menos assim, nessa posição lá em cima. Tá? Como eu disse que a linha de desenho lá vai estar à esquerda, tá? Como eu disse que a linha de desenho vai estar à esquerda, se eu estou subindo para cá, a esquerda está aqui, né? Então eu vou clicar aqui, tá? Inicialmente ele vai pensar que eu quero fazer uma escada retilínea, tá? Mas a partir do primeiro ponto que eu cliquei, aparece essa janela daqui, ó. Desculpa, janela não. Essa barra contextual, né? E aqui ele está interpretando como segmento reto. Eu vou dizer que não, eu quero arco por ponto central. Ok? Aí a escada em pré-visualização desaparece. E ele fica pedindo para mim, lá no canto inferior esquerdo, ó, introduza o centro do arco. Eu vou dizer que o centro do arco é esse daqui, ó. Tá? Inicialmente ele pensa que eu estou subindo no sentido anti-horário, mas eu vou dizer que não, eu vou dizer que no sentido horário. E eu vou trasladar até que apareça o 18º espelho. Se eu terminar antes, vai ficar faltando a altura para alcançar o pavimento superior. Quando aparecer 18 aqui, ó, eu posso clicar. Ok? Que a minha escada vai estar dentro da norma e vai alcançar o pavimento que eu preciso que ela alcance. Vá lá no 3D Tudo e dê uma olhada. Horror do que, cara? Eu não sei horror do que. Horror para os velhinhos subir escada sem guarda-corpo. Isso que é horror. Horror é um velhinho visitando Itamaraty, onde tem escada sem guarda-corpo. Conseguiu fazer? Quem não conseguiu? Tu aí, tu conseguiu? Conseguiu? Foi você que ficou horrorizada? É porque esse tipo de guarda-corpo é norma, tá? Vamos lá, olha só. Agora, veja bem. Quem não conseguiu inserir a escada? O que aconteceu aí, Jane?
tem 7 nossa, eu acho que vai até lá. 40 volta. Aí aqui, ó. Eu não sei, mas eu sei que tem, não acho. Porque, por exemplo, o meu não ficou com essa dependência aqui. Mas deu lá no 30 de distância, pra não sair da então, aqui já volta completa. Tá, quem não conseguiu chegar até aqui, levanta a mão. Sem medo de ser feliz. Agora gira até aqui, ó. Gira assim, ó. Aí, até os 18 você termina. Tá, agora vamos retornar lá ao pavimento térreo aqui, ó. Quando eu criar a laje do primeiro pavimento e for aqui para a visualização em primeiro pavimento, ó, eu não vou ver mais a escada. Concorda comigo? Vai ter uma laje tampando ela, né? Eu vou lá no pavimento térreo e vou traçar mais algumas guias auxiliares, tá? Para que eu possa fazer o quê? Depois de inserir a laje, que eu possa fazer esse recorte aqui, ó, tá? Então eu preciso de uma guia aqui no finalzinho do topo da escada e eu preciso de uma guia aqui, ó, certo? Então como é que eu vou fazer isso? Vou lá no pavimento térreo primeiro e eu tô gelando de frio, não sei vocês. Seria bom desligar um pouco os ares condicionados. Alguém podia desligar, por favor? Alguém faz esse favor para mim? Eu sou um idoso. Eu já paro na primeira fila. Olha só, vou pegar uma guia e vou colocar aqui, ó. Certo? Lá no 18º. Espelho. Ok? Tá. Ali eu delimitei uma parte do recorte. Só que aqui, ó, dá uma olhadinha no desenho de novo. Eu vou fazer aqui uma sobreposição do recorte da laje sobre os 3 primeiros degraus, para que eu tenha mais espaço de trânsito aqui, correto? Se eu recortasse aqui, ó, eu ia ficar só com esse pedacinho para a pessoa descer ou sair da escada. Certo? Então eu vou permitir um sobrepasso aqui, ó, de 3 degraus. E depois a gente vai mostrar para vocês como checar se isso não interfere na subida de pessoas mais altas. Com 2,10. Não é o seu caso ainda, né? Tá, olha só. Eu vou botar então mais uma guia. Vou pegar daqui, pode ser de qualquer lugar, e vou colocar entre o terceiro e o quarto degrau, tá? Que eu quero o recorte até aqui. Eu também quero fazer um recorte que é uma seção de arco aqui, né? Então vou pegar mais uma guia e vou fazer aqui no diâmetro interno, ó. Diâmetro interno, ok? Errei. Vou chegar mais perto. Vou chegar mais perto para enxergar melhor e vou colocar uma guia aqui, tá? Circular. Beleza? Tá, agora vou voltar lá no 3D tudo e eu vou copiar a laje do térreo lá para cima, o caminho mais rápido para fazer essa laje do pavimento superior. Vou mudar um pouquinho o meu ponto de vista, digamos que mais ou menos assim, ó. Vou chegar bem perto lá da laje de piso, aqui embaixo, ó. Vou pressionar a tecla Shift. Se você tiver em dúvida, tiver inseguro com relação ao fato de eu ter um outro comando aqui selecionado, não se preocupe. Quando você pressionar Shift e selecionar a laje, ela vai ficar como sendo o comando corrente.
Ok? E aí eu vou pegar desse pontinho preto aqui, ó, e vou começar a arrastar ela lá para cima, ancorando ela na quina da edificação aqui, ó. Tá? Antes de chegar até lá em cima, eu já vou pressionar e soltar a tecla Ctrl para indicar que é uma cópia. Vai aparecer lá, ó, um sinalzinho de mais, não é mesmo? Tá, eu vou agora subir até aqui, ó. Quando aparecer, tem que estar alinhado, certo? 3,20, 0 graus e o piso de origem. Só que é o seguinte, olha só, copiando as coisas no 3D, requer esse tipo de cuidado, de definir o piso de origem correto, porque senão ele não vai aparecer lá no primeiro pavimento, entendeu? A sua laje pode estar na posição correta do ponto de vista geométrico, mas não está no piso que ele deveria estar. Não vai aparecer lá em planta baixa, entendeu? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou pressionar a tecla D, ele vai abrir o primeiro campo, e eu vou usar a setinha para descer 2 campos para o terceiro, tá? Quando eu estou dentro desse orientador, eu já posso mover o meu cursor, que não vai mais interferir na posição de destino. E aí eu vou clicar nessa setinha daqui, ó, e vai aparecer esse menu. Hã? D de distância. Fala. Sei, só um minuto. Bom, eu tenho a laje selecionada, não é? Eu cliquei nesse pontinho do canto superior da laje e fui subindo. Pressionei e soltei a tecla Ctrl, apareceu o sinalzinho de mais, indicando que vai fazer uma cópia. E eu fui até lá em cima, aqui nessa quina, e parei aqui. Parei e deixei de mexer no cursor. Tirei a mão do mouse, tá? Ctrl. Tá? Olha só. Aí, estando nesse estágio, eu digitei D de distância para entrar lá no primeiro campo. Tá? E aí, eu usei a setinha para baixo no teclado para chegar ao terceiro campo. Fui lá com o mouse, cliquei para abrir esse menu e selecionei primeiro pavimento. Tá? Isso não altera no 3D nada em termos de geometria. Altera na hora que você for fazer a planta baixa do primeiro pavimento. Tá? Aí, com o primeiro pavimento selecionado, eu pressiono Enter. Eu tenho lá a minha cópia no seu devido lugar. Hã? Se eu selecionei primeiro pavimento e pressionei Enter, tá? Vou desselecionar. Eu vejo lá que a minha escada está enterrada, não é mesmo? E eu preciso fazer uma abertura nessa laje. Ok? Como é que eu faço isso? Volto lá no pavimento. Só que agora não vai ser mais no térreo. Eu vou vir no primeiro pavimento. Ok? Eu vou ver isso. Tá? A laje que nós acabamos de criar, copiando a do piso do pavimento térreo, só está aparecendo aqui que nós selecionamos lá o pavimento piso de origem. Ok? Tá, agora olha só. Veja bem. Essa é a coisa, eu acho, né? Eu acho que essa é a coisa mais difícil que vocês vão fazer na aula de hoje, que é fazer esse recorte, que requer mais cuidado. Tá? Alguém disse no primeiro horário que era o Voronoi, né? Eu acho que aqui
é um pouco mais, requer um pouco mais de cuidado. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pressionar e segurar a tecla Shift e vou colocar o meu cursor sobre a laje. Quando ela ficar azul, eu vou clicar e ela está selecionada. Correto? Tá, agora eu quero dizer para ele que eu quero fazer um recorte. Eu não quero mover a laje. O que eu faço então? Teodora, você tá aí? Não, é a outra ali lá no fundo. Olha só, eu vou clicar em qualquer um dos pontinhos pretos. Ele vai inicialmente entender que eu quero mover o vértice, não é isso. Olha aqui na barrinha que apareceu, tá? Olha nessa barrinha aqui, ó. Tá vendo? Ele está entendendo que eu vou mover um vértice. Não é isso que eu quero. Eu quero subtrair do polígono. Quando eu faço isso, quando eu clico em subtrair do polígono, aquele ponto que estava sendo arrastado desaparece. Ok? Enquanto eu tiver essa barrinha visível, significa que eu estou em condições de fazer aquele recorte. Qual? Esse recorte daqui, ó. Tá? Onde eu vou começar no 1, no 2, 3 e assim por diante. Vamos voltar para cá, ó. Aqui, eu vou começar o meu recorte por esse ponto daqui, ó. Ó. Esse ponto aqui, ó. Tá? Vou clicar. Se ele começar a fazer um retângulo, não se apavore. Vá lá em método de geometria e selecione poligonal. E quando você fizer isso, a barra vai mudar de configuração aqui, ó. Certo? Indicando que inicialmente eu estou fazendo um segmento reto. Você está comigo? E aí eu vou com esse segmento reto até aonde? Até aqui, ó, até aparecer o lápis preto. Clica. E agora muda para arco por ponto central. Onde é que é o centro? O centro é aqui, ó. E aí quando eu clicar aqui, eu tenho que dizer para ele que é daqui para cá. Até aonde? Até aparecer o lapisinho verde. Quando chegar aqui, eu vou pegar de novo o segmento reto até que o lapisinho ficar preto de novo. Volto para o segmento arco por ponto central, melhor dizendo. Não se preocupe com esse monte de circunferências que ele está criando aí. Ignore essas circunferências e vá até o centro da curvatura aqui, ó. Tá? Você está indicando o centro. Ele vai imaginar que é no sentido anti-horário. Eu vou dizer que não, que é no sentido horário. Até aonde? Até encontrar lá o início do nosso recorte. Ok? Pronto. Quem não conseguiu, levanta a mão. Até onde você foi? Oi? Não. Se você foi até o fim, você clicou e não fechou, tente vagarosamente mais algumas vezes que ele vai encontrar o ponto, tá? Olha só, vamos fazer de novo aqui, ó. A última vez, pessoal, senão a gente não consegue terminar. Tá? Vocês não querem ficar aqui até 1 da tarde, né? Não? Você fica? Você tá com a cara de brava?
Não conseguiu? Vamos tentar de novo. Ctrl Z. Tá? Tá, eu já posso clicar aqui? Não. Não, por quê? Cadê a barrinha contextual? Eu não estou vendo. Tá? Então eu vou clicar em qualquer um desses pontinhos pretos. Pode ser esse daqui, ó. Apareceu lá a barrinha, ó. Enquanto ela estiver ativa, agora eu posso fazer o recorte. Tá, eu vou me aproximar desse ponto aqui bastante. Tá? E vou clicar aqui, ó. Quando aparecer o ticado e a bolinha azul, eu clico. Tá? Essa seção é reta e ela vai até aonde? Até aqui, não é isso? Concorda comigo? Então, clica, a primeira seção reta. Agora uma seção curva. Aqui, ó. Como é que eu faço? Arco por ponto central. Eu vou então agora dizer que o centro do arco é aqui na origem, ok? Ele fica esperando que eu defina em que direção que vai ser esse arco. Eu vou dizer que é na direção para cá, ó, até o lápis ficar preto. Clico uma vez. Volto para o segmento reto. E vou até aonde? Até aqui, ó. Quando eu chego nesse segmento reto, eu vou pedir mais uma vez arco por ponto central. Qual é o centro desse arco? É o centro aqui desse sistema. Vou clicar. Ele fica inicialmente imaginando que é no sentido anti-horário. Eu vou dizer que é no sentido horário. E vou procurar encontrar aqui o ponto inicial. Tá? Não? Você chegou até o fim? Clica mais uma vez no finalzinho. Você está no finalzinho ainda? Então, é no último, clica nele. Vai aparecer o recorte. Deu? Jane, deu? Você conseguiu? Quem não conseguiu, levanta a mão. Fala aí, quem foi? Eu tô com frio ainda. Por que você tá aí? Você tá no começo ainda? Você não chegou até o fim? Mas o que você fez por aqui? Por que ficou aqui? Hã? Não sabe? Então aproxima desse. Volta aqui. Vai até o final. Não, aí, até aqui, ó. Aí. Aí você muda para a concentrar. Tá? Você vai ao centro lá. Isso. Ah, você vai chegar até aqui. Até aqui. Não. Isso. É aqui. Isso. Uma vez só. Fica uma vez só. Você volta para o retinho. Aí você vem aqui. Tá, volta para o arco concentrado. Não se preocupe com isso, tá? Sim. Aí é o seguinte, você vai marcar o ponto central agora, que aqui lado. Tá? Afasta um pouquinho. Tá? Ele está pensando que é nesse sentido anti-horário. Você vai girar para cá. Isso, gira. Chega aqui pertinho. Bem pertinho. O ponto inicial é esse aí. Clica. Mais uma vez. Isso. Tá? Vem mais. Não. Vem no meio. O que foi?
Tá, então olha só, dá uma olhada lá no 3D. Dá uma olhada no 3D. O que foi mais fácil? Voronoi ou fazer o corte da escada? Hã? Pois é. Para quem já fez, pressiona ESC para desselecionar, tá? Aí a gente vai ver aqui para não esquecer nada. Tá, voltando lá então no 3D tudo, eu tenho lá o recorte, tá? Eu vou colocar nesse ponto de vista aqui. Olha só, como é que eu sei que uma pessoa alta não vai bater a cabeça? Pelo fato de eu ter deixado uma porção da laje se sobrepondo aos 3 primeiros degraus, tá? Alguém alto aqui? Não vou falar não. Olha só. Alguém aqui com 2,10 metros de altura? 2 metros? Eu, né? Eu e o meu 1,60 m. Já foi 60, já diminuiu 2 centímetros, viu? Já foi maior. Olha só, como é que eu fico sabendo, de uma forma gráfica e interativa, que aqui tá ok, que uma pessoa não vai bater a cabeça. Eu tenho pelo menos 2,10 aqui, ó, em relação ao degrau que está lá. Tem um caminho, né? Eu vou lá, desculpa, no menu documentação, e eu vou procurar por visualização do modelo, tá? Acha aí, visualização do modelo, ok? Achou? Opções de visualização do modelo. E aqui onde tem opções de escada, pode ser que esteja assim, ó, expande e seleciona altura livre. Perdão. Altura livre. Clica OK e vai aparecer esse volume aí tênue. Conseguiu fazer? Conseguiu fazer? Isso é um exercício de verificação. Tá? Se você der um giro, você vai perceber visualmente que não há interferência. Tá vendo aqui? Aqui não. Não há interferência lá, ó. Tá vendo? Não vai bater a cabeça. Talvez se a gente tivesse feito mais um degrau, aí já fosse interferir. Ok? Tá. Feito o exercício de verificação, eu quero apagar esse negócio aqui, ó. Tá? O que eu faço? Eu volto lá pelo mesmo caminho. Documentação, visualização do modelo, opções de visualização do modelo. Tá? Lá em opções de escada, eu desativo a altura livre e aí volta a visualização normal. Ok? Vou voltar no pavimento térreo, tá? Aqui no primeiro pavimento, desculpa, vou no pavimento térreo. E vamos supor que eu quisesse criar uma certa região aqui aberta na laje superior, que se constituísse num mezanino. Um mezanino simples, uma abertura retangular na laje, tá? Com pé direito duplo. Então eu vou fazer primeiro o seguinte, eu vou me aproximar desse cantinho daqui, ó, e vou marcar os limites da alvenaria e da estrutura com duas guias. Vou pegar uma guia aqui, ó, e vou colocar essa guia faceando o pilar, ok? Vou pegar uma guia lá em cima e vou colocar ela faceando aqui, ó,
a linha divisória entre a argamassa e a alvenaria, tá? Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a visualização para primeiro pavimento, ok? Vou selecionar essa laje pressionando Shift. Aqui onde eu tenho método de geometria, eu vou dizer que é um retângulo, retangular. E vou pegar, a partir da interseção dessas duas guias que eu acabei de criar, e fiz errado. Por quê? Eu tinha que ter clicado primeiro no pontinho preto, não é mesmo? Então vamos lá de novo. Eu vou Shift, selecionar a laje, vou clicar primeiro no pontinho preto para aparecer a barrinha contextual aqui, ó. Ainda está lá, ó, selecionado, subtrair polígono. Polígono retangular. Vou começar por aqui, vou caminhar mais ou menos assim, vou parar de mexer no cursor, e o valor de cima que está negritado eu vou digitar como 2,5. E o de baixo, movendo para baixo com a setinha, eu vou dizer que é 1,5. Tá? 2,5 assim, por 1,5 assim. Tá? E vou pressionar Enter. E eu tenho lá a abertura do meu mezanino. Ok? Quem não conseguiu fazer isso, as dimensões são 2,5 de largura por 1,5 de profundidade. Vou pressionar ESC para desselecionar. Vou apagar todas as guias, clicando numa delas com o botão da direita e selecionando remover todas as linhas guias. Ok? Aí eu vou lá no 3D Tudo e vou ver o que foi que eu consegui. Tá? Então vamos lá. Eu vou dar um giro, ó. Eu tenho lá o meu mezanino. Agora eu vou criar as paredes do pavimento superior, o dito pavimento, primeiro pavimento. Qual o caminho mais fácil? Vou mostrar para vocês agora. Só que é o seguinte, vamos supor que a gente queira usar na parede de cima a mesma configuração da parede de baixo. Como é que eu faço para garantir isso? Olha só, eu vou clicar aqui 2 vezes na parede e vou me dar conta de que a configuração que eu tenho aqui agora não é a mesma dessa parede aqui de baixo, é? Como é que é o caminho mais rápido para eu importar dessa parede aqui de baixo os parâmetros para serem usados na parede de cima? Vou fechar aqui, ó, tá? Vou deixar selecionado o comando parede e vou clicar aqui, ó, tá vendo esse conta-gotas, onde está lá captar parâmetros? Clica nele. Eu vou clicar uma vez só em uma das paredes do pavimento inferior, tá? Uma vez só. E aí eu vou abrir de novo a janela de definições de parede. Eu vou ver lá que o que valia para de baixo passou a valer para a próxima parede que eu vou criar. Entendeu? Eu posso também fazer essa transferência entre 2 objetos já existentes. Certo? Como? Aí eu vou usar, depois de usar o conta-gotas, eu vou usar a seringa. Tá? Num linguajar não muito polido, né? Você vai chupar e injetar.
né? Beleza? Você vai extrair e aplicar, tá? Mas é o que o ícone está dizendo. O que o conta-gotas ele suga, não é? E a seringa injeta. Nesse caso, como a gente clicou aqui nesse botãozinho e clicou no pavimento térreo, ele transferiu as características, ou os padrões, os parâmetros dessa parede inferior para o próprio comando, ou seja, para a próxima parede que a gente vai criar. Vou clicar em OK. Vou me certificar apenas de que eu tenho aqui, ó, face interna, tá? Vou colocar o meu cursor sobre a laje do pavimento superior. Vou pressionar e segurar a barra do meu teclado. Ok? Pressione e segura a barra do meu teclado. E clico uma vez só. Eu coloquei o cursor. Sobre a laje do pavimento superior. Pressionei e segurei a tecla, ou melhor, a barra do meu teclado. Aí ele detectou as paredes do térreo. Eu cliquei uma vez e ele criou as paredes do pavimento superior, do primeiro pavimento. Tá? Até aqui tudo bem? Difícil pra caramba, né? Tá, eu vou mudar um pouquinho o meu ponto de vista agora. Vou mudar um pouquinho o meu ponto de vista para ver mais ou menos assim, ó, lá dentro, porque eu vou criar aqui, ó, eu vou criar aqui uma parede em L, uma parede de drywall. O que é uma parede de drywall? Eu tenho um exemplo aqui para vocês, ó, ela é limpa pra caramba, ó. Isso aqui é uma amostra de uma parede de drywall. Alguém ajuda a colega aqui, ó. Tá? Essa é uma parede de drywall. Eu tenho duas faces. Aqui eu tenho gesso acartonado. Eu tenho um montante no qual ele é fixado. E aqui dentro eu tenho também o isolante térmico, as tubulações, não é? E aí vai passando e promete devolver no final, não leva para casa. Tá? Nós vamos construir uma parede de drywall em L aqui, ó. Tá? Uma das razões para você construir uma parede de drywall aqui seria reduzir substancialmente o peso próprio, tá? Uma parede como essa daqui vai pesar muito mais do que essa daí. Então eu não vou precisar de estrutura como uma viga passando por debaixo, por exemplo, tá? Porque ela é muito mais leve. É como se eu estivesse apenas colocando um móvel a mais no ambiente, tá? Então eu vou abrir aqui a janela de definições de parede novamente, tá? Eu vou manter aqui a estrutura composta, uma composição, só que eu vou mudar. Eu vou mudar aqui, ó. Cliquei aqui. Eu estou em alvenarias, certo? Eu vou mudar para drywalls. Ok? E para não gastar muito tempo, eu vou usar uma que já existe lá, que não tem exatamente a mesma espessura desse modelo que vocês estão vendo aí. Esse daí tem 7 centímetros de espessura. A gente vai fazer com 10, tá? A única coisa que muda é o tamanho e posicionamento dos montantes que ficam pelo lado de dentro. A gente nem chega a ver, tá? Nós vamos usar esse daqui, ó, que é o único que já tem como se diz, o enchimento com isolamento no meio, tá? Se você clicar, você vai ver que ela é diferente dos demais que estão aqui. É o único que tem o isolante termoacústico no miolo, tá? E ela vai ficar com 10 centímetros
automaticamente. Beleza? Se eu quiser, eu poderia depois criar uma outra composição. A gente vai mostrar isso para vocês, não hoje, mas em uma outra oportunidade. Beleza? Aí, então eu tenho drywall de 95. Isso aqui são especificações, né? E no final das contas ele vai ficar com 10 centímetros de espessura. Veja bem, e aí eu tenho o seguinte ainda. Eu vou manter as mesmas pinturas aqui, tá? Beleza? E ela vai ficar coincidente, a de fora aqui vai ficar coincidente com o verde. Tá, mas e se eu quiser, por exemplo, já do lado de dentro dessa parede aqui, colocar um azulejo, tá? Algo que possa molhar, numa área molhada. Como é que eu faço? Então, aqui onde eu tenho o azul, ó, eu vou mudar para ladrilhos branco, mate, 15 por 15. Ok? Aqui, ó, ladrilho branco, mate, 15 por 15. Tá? Na mesma pasta de revestimento. Ok? Como não? Onde você parou? Eu mantive o Celadon e o outro eu mudei para ladrilho. Só isso. Tá? Vou clicar OK. E aqui eu vou me certificar de que em método de geometria eu tenho um método encadeado. Tá? Vou pegar aqui da base, ó. Daqui. Vou mover até aqui quanto? Seguindo aqui a guia temporária que está aí na perpendicular. Eu vou dizer que é 1,35. Tá? 1,35. Pressiona Enter. Eu vou chegar lá nessa direção até o final e vou clicar 2 vezes. Ficou errado, né? Ficou errado. Ficou o ladrilho lá de fora. Repetindo. Ctrl Z. Repetindo. Vamos lá configurar de novo. Errei aqui, ó. Sabe aquela história? Errou! Tá, olha só. Aqui onde tem Celadon, eu vou colocar o ladrilho. Tá? E onde tem o ladrilho, eu vou colocar o Celadon. Tá? Erro meu. Tá? Tá, então configurando a parede, ó. Configurando a parede, última vez. Tá? Tá tudo certo aqui. Drywall já está selecionado. E eu vou inverter aqui. Eu vou colocar ladrilho em cima e o Celadon embaixo. Clica OK. E agora eu vou construir a parede novamente. Eu vou dizer que é 1,35, tá? Pressiona Enter e vou lá até o final. Clicar 2 vezes. Beleza? Agora tá certo. Se você der uma olhada, um giro, você vai ver que lá você tem, pelo menos nesses dois aqui, o azulejo. Tá? Tá. Agora eu vou inserir uma porta aqui, ó. Certo? Vou selecionar o comando porta. Vou escolher uma porta do menu de favoritos aqui do lado, clicando na setinha. Deixa carregar. Clica 2 vezes em porta de abrir em madeira com soleira. 2 vezes. E eu vou pegar aqui pelo meio, ó, ponto médio. Clica, ele fica esperando que eu defina para onde que a porta vai abrir. Eu vou dizer que vai ser para dentro e para a direita. Ok? Vou sair do comando porta.
Pois bem, agora vamos trazer o Voronoi. Tá? Quem não tiver a opção de inserir o 3DS, só observe e ignore. Ok? São 3 computadores, salvo engano, que estão nessa situação, infelizmente, ainda. Vou deixar aqui assim, mais ou menos, tá? E vou inserir o Voronoi voltando lá no primeiro pavimento, ok? Eu só consigo importar em 3DS se eu tiver em modo de visualização de piso, de pavimento, tá? E aí, olha só, vamos lá em modelagem, extras modelagem, 3D Studio e esse daqui. E aí vocês vão me dizer o seguinte, quem não tem essa opção, são 3 computadores aí, pô. Quem não tem essa opção, você vai ter que só... Professor, a opção de comprar 110 como chefe, né? Quem mais não tem? Quem não tem é porque não foi instalado pelo pessoal técnico administrativo. Você também não tem? Não, tem. Tá, então vamos lá. Ó. Paciência, você refaz. Acabou, cara. Só para saber como faz. Não precisa mandar. Tá? Aí, olha só. Então, selecionei aquela opção. Vou aqui na divisória Voronoi correta, no meu caso, né? Aparece essa janela, então está correto o tamanho, está vendo lá que a largura é 1,75, como a gente especificou lá no FormZ. Vou clicar em OK. Tá? E agora eu vou clicar lá na barrinha. Ou melhor, desculpa, lá na cadeirinha. Eu tenho lá ela já prontinha para eu inserir. Só que tem um detalhe. Essa laje, você está comigo, Isabela? Você está comigo? Tá não, né? Olha só, abri a janela de definições e eu vou dizer aqui, ó, que ao invés de ficar no 00, ela vai ficar no 03. Por quê? Eu ainda vou incluir um contrapiso. Se eu deixar ela no 00, ela vai ficar meio enterrada, tá? Então vou deixar espaço para botar o contrapiso aí ainda, tá? Botei aqui 003, 0,03, tá? Vou clicar OK e eu vou colocar essa divisória Voronoi. Vou pegar como referência esse cantinho aqui, ó. Vou deixar criar essa guia temporária e vou clicar aqui, ó. E aí eu vou ver o que aconteceu lá no 3D Tudo. Eu tenho lá o meu Voronoi. Beleza? Conseguiu? Certo? Tá, agora olha só. Tá, agora, veja bem. Vamos supor que eu quisesse configurar essas duas paredes aqui para mostrar azulejo também. Só que eu tenho um detalhe. Essa parede aqui, ó, essa paredinha menor, ela é parte de uma parede maior. Eu preciso dividir ela primeiro para fazer isso. Como eu faço? Eu vou lá no primeiro pavimento, método mais rápido, tá?
Então eu quero que eu tenha azulejo desse lado e desse também. Só que aqui, ó, quando eu, por exemplo, vou lá no comando PIC e seleciono tudo, seleciono a parede, seleciona tudo porque está agrupado. Como é que eu faço para, primeiro, administrar parede por parede e depois para dividir essa em duas? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou suspender os grupos aqui, ó. Tá vendo lá em cima? Suspender grupos. Achou, Jane? Não? Lá em riba. Certo? Achou? Então, clique em suspender grupos, desseleciona e agora seleciona só essa parede. Beleza? Aí eu vou chegar aqui pertinho, ó. Eu vou querer cortar aqui, ó. Aqui na junção do drywall com a parede de alvenaria. Eu vou querer cortar aqui. Como que eu faço isso? Eu vou clicar nessa machadinha aqui, ó, dividir. Ok? E vou traçar uma linha. Por exemplo, daqui, ó, até aqui. Vou clicar. Ele fica com um olhinho esperando que eu defina um lado. Que eu vou clicar aí para ficar selecionado. Vou clicar aqui, ó. Ok? Então agora eu já tenho duas paredes aqui. Eu vou pressionar a ESC para desselecionar e vou lá para o 3D tudo. Não cortou. Você clicou em 2 pontos. E depois você escolheu um lado. Peguei o martelinho. O martelinho está ativo. Aqui, o martelinho. Aí coloca, né? Aqui, né? Não, vai até, passa um pouquinho mais. Aí. Olha pra cima. Isso. Deseleciona. E seleciona a parte de cima. Alguém ajuda a Isabela? Olha aqui, olha aqui. Primeira coisa que eu fiz. Eu ativei aqui o botão suspender grupos. Selecionei só essa parede. Cheguei lá perto. Cliquei na machadinha. Ela ficou desabilitada temporariamente. Cliquei aqui. Segui a guia temporária. Cliquei de novo. Apareceu esse olhinho. Eu cliquei do lado de cá. Ok? Vou desselecionar aí no 2D e vou voltar no 3D tudo. Lá no 3D tudo, ó, eu vou selecionar essa parede, selecionar Shift e essa daqui também. Tá? Entendeu? Tá, aí eu edito. Janela de definições, vou editar as duas paredes simultaneamente. Tá? Onde eu tenho pintura Celadon, eu vou mudar para ladrilho branco mate 15x15. Ok? E aí eu tenho lá todo o meu ambiente já devidamente protegido da água. Ok? Outra coisa. Vou desativar suspender grupos. Tá? E aí eu posso selecionar tudo junto de novo. Ok? Aí, veja bem. Eu vou inserir uma janela. Vou inserir uma janela nesse banheiro. Tá? Comando janela. No menu de favoritos, selecione isso daqui, ó. Basculante, alumínio com vidro. Clica 2 vezes. Tá? Só que eu vou configurar ela também. Eu vou mudar. Tá? Onde eu tenho 80 de largura, eu vou botar 60. Tá? Oi. Essa janela daqui, ó, alumínio com basculante alumínio com vidro. Tá? 2 vezes. Clica 2 vezes nele. Tá? Aí eu vim aqui, ó,
Na largura eu mudei para 60 centímetros. Na altura eu mudei para 40. Isso é uma janela que você encontra no mercado desse tamanho. Não é um problema, tá? E o pé direito, ou melhor dizendo, a soleira, o peitoril dela, eu vou colocar em 2,10, que é um banheiro. Ok? E agora eu vou colocar ela aqui, ó, no ponto médio. Beleza? Abrindo para onde? Lá para fora, tá? Rapidamente para a gente conseguir concluir, tá? São 11h36. Vamos voltar ao primeiro pavimento, tá? Primeiro pavimento. É, 40 de altura e 60 de largura. E o peitoril a 2,10. Ela fica alta. Tá? Senão ela fica muito baixa. Beleza? Tá, olha só. Vou sair do comando janela. Vou botar lá em seta temporariamente. E agora eu vou criar o revestimento do piso. Tá? Como? Eu tenho uma laje bruta, só de concreto. E em cima dela eu vou colocar camadas de revestimento. Tá? Como é que eu faço isso? Eu faço com o próprio comando laje. Ok? Vou me afastar um pouquinho aqui, ó. E vou configurar. Abrir. Abriu aí? Tá, primeira coisa que eu vou fazer, a laje de concreto, ela está abaixo do plano de referência, concorda? A espessura. Essa outra eu vou querer criar acima a espessura. Então eu vou inverter aqui, ó, plano de referência, abaixo, na base, tá? Mudei daqui para cá, tá? Porque essa espessura vai ficar acima. Aí, qual a espessura vai ser essa? Vamos supor que eu estou fazendo a espessura lá do lado de fora do banheiro, mais alta. Então eu vou colocar 0,03, 3 centímetros de contrapiso. 0,03. Tá? É de concreto armado? Não. Não é mais estrutural isso. Tá? Eu vou vir aqui, ó, eu vou dizer que é revestimentos, e lá eu tenho concreto contra piso. Qual a diferença? Esse concreto é só cimento, água e areia, tá? O concreto estrutural tem brita e armação. Tá? Concreto contra piso em revestimentos, tá? Beleza? Tá, vamos supor que eu queira revestir isso com madeira. Eu posso vir aqui, ó, vou ativar o primeiro, e aí eu vou dizer que aqui eu tenho madeiras, achou? Em madeiras eu vou escolher, por exemplo, nogueira horizontal, tá? É, isso aí mesmo, nogueira horizontal. Clico OK, tá. E aí, o que é que eu faço? Eu tenho que traçar ponto a ponto aqui, ó? Não. Veja bem, coloca o seu cursor aqui, no meio dessa área. Pressione e segura a tecla barra. Ele vai detectar a área. Não vai? Soltou a barra e não detecta mais. Pressiona a barra e ele detecta. Clica uma vez só. Só uma vez. E vai lá no 3D tudo. Tá vendo? Só lá do lado de fora. Volta lá. O quê? Tá o quê?
Então tem uma coisa errada. Ele detectou. Olha só, vamos repetir aqui. Tá, olha só. Voltei ao que estava antes. Aqui, ó. No primeiro pavimento, eu coloco o meu cursor aqui, pressiona. Ele vai detectar o recorte. Não detecta o recorte? Tá vendo o recorte em azul? Se você colocar aqui dentro do banheiro, vai detectar o banheiro, ó. Se você colocar do lado de fora, ele vai detectar o lado de fora, somente, inclusive, com os recortes. Cliquei. Alguém ajuda a Letícia? E do lado de dentro do banheiro? E do lado de dentro do banheiro, como que eu faço? Do lado de dentro do banheiro, Lilian, dá uma ajudinha aqui na frente que deu creu aqui. Com relação ao piso do banheiro, eu vou usar aqui, ó. Vou abrir de novo a janela de definições da laje de piso. Você está comigo? Só você? Só você, né? As três aí não estão comigo. Foi? O que era? Não estava selecionado no plano de referência, certo? Ah, tá ficando para baixo, é? Olha só. Agora vamos fazer o piso do banheiro. Então vou abrir de novo a janela de definições. Tá? E o piso do banheiro é um pouco mais baixo. Ele vai ser 1 centímetro mais baixo, ele vai ser 0,02. Ok? A gente vai mudar só essa espessura e o material. Aqui onde tem madeira nogueira horizontal, vou voltar a colocar lá em revestimentos o ladrilho 15 por 15. Clique OK. Vou colocar o meu cursor no meio do banheiro e vou pressionar a barra. E vou clicar uma única vez, vou dar uma olhada no 3D tudo. E lá eu já tenho o que eu preciso. Tá, agora, veja bem. Vou lá no primeiro pavimento e vou encerrar agora colocando a minha louça sanitária. Com isso a gente encerra, tá, gente? Beleza? Tá, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui um box. Certo? Onde que eu vou encontrar esse box? Eu vou lá na ferramenta objeto, né? Vou abrir uma das bibliotecas aqui, ó, bibliotecas carregadas. A biblioteca básica. Dentro de biblioteca básica eu vou em mecânica e aqui vou abrir equipamentos sanitários. Então, biblioteca básica, mecânica, equipamentos sanitários e aqui primeiro banheiras, chuveiros, jacuzzis, ok? E aí eu vou selecionar a cabine do chuveiro, ok? Na cabine de chuveiro, eu vou onde é que foi? Tem que pegar aqui o tamanho. Tá. Aqui é 0 de rotação, tá? Não vou rotacionar nada.
Beleza? Mas eu vou mudar. Eu vou mudar aqui, ó. A largura. Não, a largura eu vou deixar a mesma. Essa profundidade aqui eu vou colocar em 1,26, que eu medi lá. Se você tiver em dúvida, né? Fica ok. Se você tiver em dúvida, você vai lá e mede. Vou medir. M de medir. Eu medi daqui até aqui, ó. Deu 1,24. É isso? Tô duvidando, peraí. É isso aí. É 1,24. Anota, né? Anota que é 1,24. E aí eu vou lá na cadeirinha de novo. E essa cadeirinha eu vou aqui. Eu vou aumentar aqui para 1,24. 1,24. Hã? 1,24. Eu vou espelhar para colocar esse apoio aqui na parede, tá? E não no meio do cômodo, aqui, ó. Beleza? 1,24. Vou dizer que o ponto de inserção é esse, tá? O ponto de inserção é esse. E vou me certificar do seguinte: a altura aqui, ó, para ele ficar acima do contrapiso, tem que ser 2, não é mesmo? Sim ou não? 2, 002. Oi? Hã? Não está selecionada essa parte para pôr. Tipo, não está dando. É porque tu tá no 3D. Tem que ser no 2D, tá? Aí, olha só. Então, mudei o ponto de inserção para cá, clico OK. Vou colocar esse carinha aqui, ó. Tá? Beleza? Dá uma olhadinha lá no 3D tudo. Tá lá, ó. Beleza? Vamos chegar aqui mais perto. E aí, volto lá no pavimento. Vou escolher agora abrir a janela de definições de novo. E eu vou agora em bacias, bidês e mictórios. Tá? Bacias, bidês e mictórios. E vou escolher esse vaso sanitário aqui, ó. Tá? Só que eu vou tirar essa caixa acoplada. Eu vou querer com a válvula direto. Então aqui, ó, tipo de descarga na parede. Tá? Sumiu a caixa acoplada, tá? Beleza? Vou clicar em OK. E agora, aqui em guias, eu vou colocar em distância 0,30. Tá? E aí eu vou colocar o meu cursor aqui em cima, esperar ele formar esses pontos e vou colocar o vaso aqui no quarto snap. Aqui, ó. Ó, repetindo. Vou colocar ele no quarto snap. OK? Só mais uma coisinha. Calma aí que a gente tá terminando, tá? Olha só. Aqui, abro de novo a janela de definições. Agora eu vou lá em lavatórios. E vou pegar um lavatório pequeno, tá? Sem coluna, esse daqui. Não vou mexer em mais nada, tá? Beleza? Não vou mexer em mais nada. Vou clicar em OK. Vou colocar o meu cursor aqui em cima, ele vai marcar os pontos. Eu vou dizer que é aqui na 7ª posição. Eu coloco lá o lavatório. Dá uma olhada no 3D. Tá? Então tá completo aqui. Volta lá no primeiro pavimento. Veja bem. Esses símbolos ficaram por trás, não é mesmo? O símbolo, por exemplo, a especificação da janela, ficou por baixo. Como é que eu corrijo isso? Eu vou lá no pique, ó.
no pique na setinha, vou pressionar a tecla Shift e vou selecionar o vaso e o chuveiro, o box, tá? Vou clicar em algum pontinho aqui com o botão da direita, vai abrir esse menu, tá? E em ordem de visualização, eu vou selecionar passar um para trás. Achou, Isabela? E aí está resolvido. Eu tenho já uma planta baixa mais ou menos definida. Vou centralizar. E eu tenho também aquilo que eu queria no 3D tudo. Ok? Pode salvar e entregar. Então eu tenho lá todos os elementos que eu criei na aula de hoje. Por hoje é só.